Nós estamos celebrando com toda a igreja o sexto domingo da Páscoa e não poderia ser diferente. A divina liturgia da Palavra de Deus deste sexto domingo da Páscoa é de uma beleza que nós não temos nem adjetivos na nossa língua, em nenhuma língua, para poder classificar, para poder caracterizar a palavra de Deus, porque é palavra de Deus. E porque é palavra de Deus, qualquer palavra humana que a gente utilize para caracterizar a palavra de Deus será sempre uma palavra insuficiente, porque a palavra de Deus é mais do que simplesmente uma palavra escrita. Mas nós católicos, diferente de nossos irmãos de outras denominações cristãs, nós católicos temos essa compreensão de que a palavra de Deus ela é maior do que a própria Bíblia, porque a Bíblia é palavra escrita, é palavra de Deus, mas para nós a palavra de Deus não é um amontoado de letras, de frases, de conjunção verbal, gramatical, mas para nós a palavra de Deus é uma pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a palavra do Pai, como nos diz clarissimamente São João no início do seu Evangelho. No princípio era o Verbo, a palavra, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra estava lá na intimidade, na eternidade com o Pai. A palavra era Deus como o Pai é Deus, e a palavra se fez carne, se fez homem e habitou no meio de nós. Então, a palavra de Deus é seu próprio Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, qualquer coisa que falamos sobre a palavra de Deus é sempre insuficiente. É por isso que nós temos que pedir a graça de todas as vezes que escutarmos a palavra de Deus, o nosso coração aquecer, arder, assim como o coração daqueles discípulos chamados de Emaús, que quando ouviram a palavra de nosso Senhor, mesmo sem reconhecer nosso Senhor, eles diziam que o coração deles era aquecido, o coração deles ardia, o coração deles era como que tomado por uma quentura, por um fogo, só em ouvir a palavra de nosso Senhor. É assim que a gente deveria se sentir todas as vezes que a gente abrisse para meditar, para rezar com a palavra, e sobretudo todas as vezes que nós escutássemos a palavra de Deus na missa e mais ainda na liturgia dominical. Por quê, Padre Sérgio? Porque o domingo é o dia por excelência que a igreja ela cumpre aquele mandato de nosso Senhor: ide por todo o mundo, a todos pregai, a todos anunciai, a todos proclamai o Evangelho. Então, nós devíamos ser gratos a nosso Senhor todas as vezes que estivermos diante da sua palavra, que escutarmos a sua palavra, sobretudo na liturgia, porque é palavra dele, e devemos sempre escutar com reverência, com perplexidade, com assombro, porque Deus é tão bom conosco, não é? Como diz o salmo da missa de hoje, não é? Que é belíssimo o salmo da missa de hoje, não é? O salmista diz que o Senhor, Ele é fiel ao seu amor, não é? O Salmo 97. Então, devemos agradecer a Deus que é tão generoso conosco e fala conosco através da sua palavra. Isso é motivo para nós de gratidão. E hoje, essa palavra de Deus, que sempre supera o que podemos dizer dela, toda a liturgia de hoje
é de uma grandeza que, como eu disse, não tem palavras para adjetivar a grandeza da palavra de Deus desta Santa Missa. Hoje poderíamos refletir sobre diversos temas, não é? Por exemplo, poderíamos refletir hoje sobre o amor, não é? A segunda leitura da missa de hoje, que nós estamos lendo também nesses últimos domingos, da primeira carta de São João, não é? Diversas vezes São João usa a expressão amor, amar. Ele diz claramente na leitura de hoje, 1 João 4,8, que Deus é amor, não é? E nisto reconhecemos o amor de Deus. Ele enviou o seu Filho, não é, como vítima para a remissão dos nossos pecados. Também no Evangelho de hoje, Nosso Senhor diz: como o Pai me amou, eu também vos amei, permanecei no meu amor. Então poderíamos refletir sobre isso. Mas hoje, meus irmãos e minhas irmãs, de maneira muito simples, eu quero tomar para a nossa reflexão um versículo do Evangelho de hoje, que, como eu acabei de dizer, nós devíamos escutar a palavra de Nosso Senhor com uma grande reverência, com uma grande perplexidade, um grande assombro e uma grande gratidão. Porque no Evangelho de hoje, Nosso Senhor, Ele diz de maneira extraordinária, assim para nós: ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos amigos. Repare, vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. E ele conclui esse pensamento dizendo: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Primeiro Evangelho de São João, capítulo 15, versículos 13 a 16. Vou repetir novamente: ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que eu vi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, para irdes e para que produzais frutos, e o vosso fruto permaneça, diz nosso Senhor. Então, vejam que, eu não sei vocês, não é? Mas hoje de manhã eu estava rezando uma oração que nós padres precisamos rezar, chamada Laudes, não é? Estava rezando até bem cedo, que eu acordei bem cedo hoje, e aí fui logo rezar, não é? E na hora das preces, não é? Porque tem as preces, evidentemente que eu rezo sozinho, então rezo em silêncio, não é? E na hora das preces, dei ali um tempinho para fazer algumas orações, alguns pedidos, algumas preces mentais. E eu fiquei pensando, não é? No Evangelho de hoje, sobretudo nesses versículos que eu estou dividindo agora com vocês, e agradecendo a Nosso Senhor, porque Ele quer ser meu amigo, Ele quer ser nosso amigo, Ele nos chama de amigos, e Ele não tem necessidade nenhuma disso, Ele não tem necessidade nenhuma de nossa amizade. Nós podemos sim ter necessidade da amizade uns dos outros, mas Nosso Senhor, Ele não tem necessidade nenhuma de querer ser nosso amigo. Por isso que, quando nós escutamos uma palavra dessa, isso tem que nos fazer, no sentido mais realista da palavra, sem nenhum pieguismo, sem nenhum sentimentalismo barato, sem nenhum emocionalismo,
isso deve fazer com que nós pulemos por dentro, como João Batista no seio de Isabel. Isso deve fazer a gente interiormente pular de gratidão, pular de alegria, saber que o Senhor, Ele quer a nossa amizade, saber que o Senhor, Ele quer ter intimidade conosco, Ele quer se entreter conosco, Ele quer ser o nosso amigo. Não é? Ontem eu dizia aqui na homilia, trazia aqui na homilia de ontem, até indiquei para vocês lerem, procurarem na internet, um livro de um santo extraordinário, São Francisco de Sales, do século XVI, foi bispo em Genebra, na Suíça, é um doutor da igreja, não é? Um bispo de origem da ordem dos frades menores capuchinhos, e ele escreveu um livro que é um clássico na literatura espiritual da igreja, chamada Filoteia. A palavra Filoteia é a junção de duas palavras gregas, philos, que significa amigo, e theos, que significa Deus. Então, Filoteia é o amigo de Deus, o piedoso, o devoto, porque se Deus, nosso Senhor, nos chama de amigos, se Ele nos elege como amigos, se Ele nos escolhe como amigos, nós devemos interiormente pular de alegria por isso, mas não somente pular de alegria, mas também pedir a nosso Senhor graças e mais graças, para também querer ser amigo dEle. Porque repare, nosso Senhor aqui está falando da amizade, Vejam, Santo Tomás, citando Aristóteles, Santo Tomás, e até estava lendo isso ontem, na Suma Teológica, Santo Tomás, quando fala da amizade, ele fala da amizade de diversas maneiras. Por exemplo, ele fala da amizade entre os animais. Existe um tipo de amizade entre os animais, não é? Evidentemente que é uma amizade imperfeita, mas é um tipo de amizade, não é? Santo Tomás fala também, na verdade Aristóteles fala do amor eros, do amor de utilidade, do amor de filia, não é? E é dessa amizade aqui, a chamada amizade, o chamado amor de filia, que nosso Senhor está falando no Evangelho de hoje. É uma amizade, humanamente falando, perfeita, honesta, que o cristianismo toma isso e eleva a um grau perfeitíssimo. Para haver uma amizade verdadeira, não é? Primeiro é preciso que os amigos, eles se escolham. A amizade é a escolha. A amizade é a escolha. Para haver uma... Por isso nosso Senhor diz assim: eu vos escolhi. Eu vos escolhi. Para haver amizade verdadeira, é preciso escolha. Depois, outra característica de uma amizade verdadeira é reciprocidade. O que é reciprocidade, Padre Sérgio? A amizade, ela vem de lá e ela vai de cá. Se ela só vier de lá e não de cá, não tem amizade. Não tem amizade. A amizade, ela precisa ser, uma das características dela é a reciprocidade. Se eu amar meu amigo e meu amigo não me ama, não tem amizade. Não tem amizade. Porque a amizade exige reciprocidade. Veja, nosso Senhor aqui não está falando ainda do amor, por exemplo, o amor ágape. O amor ágape, ele está falando aqui do amor filia, da amizade perfeita. Mas o amor ágape, que é característica do cristianismo, nosso Senhor nos ensina também, não é? Evangelho de São Mateus, capítulo 5, nosso Senhor diz o quê? Amai os vossos inimigos. Veja, eu posso em Deus, em Cristo, amar o meu inimigo, mas eu não posso estabelecer com o meu inimigo o quê? Uma amizade.
Não, não tem como eu estabelecer com o meu inimigo uma amizade. Eu posso estabelecer com ele um diálogo, eu posso respeitá-lo, não é? Em Cristo, eu posso amá-lo. Eu posso amá-lo em Cristo, mas eu não posso estabelecer como inimigo uma amizade verdadeira. Não tem como. Agora eu posso amá-lo em Cristo. De que maneira, Padre Sérgio? Por exemplo, alguém me fez um grande mal. Me fez um grande mal, não é? Eu até já perdoei, mas eu não quero reconciliação com aquela pessoa, eu não quero amizade com aquela pessoa. Mas Deus já me deu a graça de perdoá-lo e de amá-lo. E se necessário, por amor a Nosso Senhor, isso é amar o inimigo. Eu posso até estender a minha mão para ele. Isso aqui é o amor ágape. Mas Nosso Senhor aqui está falando, não é, da amizade. Eu vos escolhi, eu vos chamo amigos. Então, Nosso Senhor está dizendo que Ele nos ama com esse amor, Ele quer ser nosso amigo, mas para que eu seja amigo dele, a amizade, a verdadeira amizade, ela vem e ela vai. Para que exista uma amizade verdadeira entre mim e Nosso Senhor, não basta apenas dizer Ele é meu amigo, é preciso também que eu seja o quê? Amigo dele. Belíssimo. Por que é belíssimo, Padre Sérgio? Porque nós precisamos entender isso, parece algo óbvio, mas não é não. Porque muitas vezes a gente se arroga, não é dizer que, não, a gente fala assim, e é verdade, não é? Mas a gente fala isso sem colocar isso na vida, sem isso abraçar a nossa existência. A gente diz assim, não, eu tenho um grande amigo, nosso melhor amigo é Deus, é esse amigo que não nos abandona, é esse amigo que sempre está conosco, é esse amigo que sempre está ao nosso lado. Mas, meus irmãos, eu preciso dizer isso a vocês, eu também, a mim também, porque não só digo a vocês não, digo a mim também. Mas muitas vezes, isso que a gente diz, evidentemente que é verdade, mas da nossa parte, não tem a volta, não tem a reciprocidade, não tem também os atos que provem, que justifiquem o nosso amor a Nosso Senhor, a nossa amizade para com Ele, o nosso desejo de ser verdadeiramente amigo dEle. O Evangelho está falando disso, que Nosso Senhor, Ele nos escolhe como amigos, e nós devíamos saltar de alegria por isso, porque é o próprio Deus que quer estabelecer comigo, que sou miserável, que sou pecador, que muitas vezes o nego, que muitas vezes o renego, que muitas vezes desisto dele, que muitas vezes lhe dou as costas. Ele quer fazer a si mesmo, estabelecer a si mesmo amizade conosco. Então eu devia pular de alegria interiormente, mas não somente pular de alegria, mas pedir a Nosso Senhor graças e mais graças. Para quê, Padre Sérgio? Para me tornar amigo dele, para amá-lo, para tê-lo com a nossa maior riqueza. Como nós precisamos entender isso, né? Nós estamos aí às portas de Pentecostes, não é? E vão começar todas aquelas novenas, aquelas coisas todas, e é justo, né? Faz parte da igreja, mas vocês sabem que eu estou me tornando um crítico dessas coisas, um crítico honesto, um crítico também dentro da doutrina da igreja, não é um crítico que joga essas coisas fora, de maneira nenhuma, mas é um crítico que quer colocar essas coisas no justo lugar. Então vai começar essas novenas do Espírito Santo, e aquelas coisas todas, não é? Me desculpe, sentimentais, e se vão pedir a Nosso Senhor a unção do Espírito Santo, a graça do Espírito Santo, e vai pedir isso, vai pedir aquilo. O que nós temos que pedir ao Espírito Santo, não é? Aliás, aquele canto tradicionalíssimo da igreja, não é? O Veni Creator, não é? O Espírito Criador. A gente pede
a igreja pede naquele canto, que o Espírito Santo venha e nos conceda os dons celestiais. E a gente pede os dons celestiais para quê, Padre Sérgio? É para amar a Deus, é para ter Deus como a nossa maior riqueza, é para ter Deus, para ter Nosso Senhor como o nosso maior tesouro, é para ter Nosso Senhor como verdadeiramente o nosso maior amigo. Mas repare o que Nosso Senhor disse, não é? E aqui é uma palavra que, de alguma maneira, ela, até mesmo nos ouvidos de bons católicos e bons cristãos, essa palavra, ela causa uma certa rejeição, porque Nosso Senhor diz assim, vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu, diga, o que eu vos mando. Vejam, é uma ordem. Mas, padre, isso não soa como uma pressão. Por isso que eu disse que causa em muitos ouvidos uma certa rejeição. Padre, isso não soa como uma opressão? Como é que agora Nosso Senhor, Ele impõe isso para que nós sejamos amigos dEle? Como é que Ele impõe isso? Como é que Ele impõe que para ser amigo dEle, eu preciso obedecer os seus mandamentos? Eu preciso fazer o que Ele manda. E termina o Evangelho dizendo, ele disse claramente, né? É isto que vos ordeno. Vocês estão vendo? Mandar, ordenar. Não é? Eu fiquei pensando, né? Hoje de manhã também rezando, não é? Neste tempo, sobretudo, não é? De tanta confusão aí, não é? Tanta confusão ideológica. O cristianismo não é uma ideologia, o cristianismo é uma pessoa, Nosso Senhor Jesus Cristo. O cristianismo não é uma ideia, não é? Mas eu fico vendo, não é? Como pessoas, até mesmo da igreja, padres, bispos, leigos, como eu vejo eles defendendo, e em certo sentido tem que defender, não é? Por exemplo, defendendo causas da natureza, não é? Defendendo a floresta amazônica, está certo, não é? Defendendo, é certo, defendendo os pobres, as viúvas, os órfãos, é certo, não é? A igreja já há muitas décadas fez a opção preferencial pelos pobres, não é? Só que hoje precisa fazer de novo a opção preferencial por Cristo. Então se defende com toda a força, não é? Se defende isso, se defende aquilo, se defende não sei o quê, se defende aquele grupo, se defende aquele outro lá, se defende aquela ideia, se defende aquele partido. Eu estou falando de crentes, pessoas fiéis da igreja, de filhos da igreja, de batizados, de católicos. Mas eu não vejo o mesmo afã para defender Nosso Senhor, para defender o Evangelho, para defender a igreja, para defender a doutrina católica, para defender a amizade com Cristo, o amor a Cristo. É impressionante. Então, Nosso Senhor diz claramente que para que nós sejamos amigos dele, é preciso fazer o que ele manda. E isso não soa como opressão. Por quê, Padre Sérgio? Se eu, Padre Sérgio, dissesse assim a você, olha, fulano, para você ser meu amigo, você tem que, como usar aqui uma palavra bem popular, você tem que se adequar aqui à minha cartilha. É do meu jeito. Isso aí soa como o quê? Como uma imposição, como uma opressão. Mas quem está falando aqui é o próprio Filho de Deus. E Ele que é Deus, Ele sabe
o que é melhor para nós. E o melhor para nós, que não nos oprime de maneira nenhuma, mas nos liberta, o melhor para nós é a amizade com Ele. É o melhor para nós. Nós não devemos querer nada antes disso. Tudo na nossa vida devia estar em vista disso, da amizade com Cristo, e a amizade com Cristo devia ser e deve ser a fonte de onde eu recolho todas as graças para viver, enquanto o Senhor quiser, neste mundo, a minha vida e, consequentemente, o quê? As minhas relações. Então, nosso Senhor, que é Deus, Ele pode dizer a nós: eu vos ordeno, eu vos digo, para ser meus amigos, vocês têm que fazer o que eu mando. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, repito, nós devíamos ser gratos a nosso Senhor, pular de alegria e pedir a Ele a graça de querer ser, e pedirmos a Ele a graça de querer ser amigos dEle. E como é que eu sou amigo dEle, Padre Sérgio? Vejam, a amizade, ela vem e vai. Como eu vos escolhi, eu vos chamo amigos. Da minha parte, o que eu tenho que pedir a Deus, o quê? Um coração dócil, um coração totalmente aberto, um coração generoso, um coração totalmente caritativo, para poder também escolher a nosso Senhor e, mais ainda, pedir a Ele a graça de amá-lo, a graça de obedecer os seus mandamentos, a graça de crescer na amizade com Ele, na intimidade com Ele. E eu tenho repetido aqui, nós estamos nos dias de Pentecostes. Daqui uns dias vamos celebrar liturgicamente Pentecostes. E eu tenho citado aqui para vocês São Pedro e São Paulo, que dizem, não é Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 1, se eu não me engano, no versículo 23 a 26, que nós fomos, em Cristo ressuscitado, nós fomos regenerados pela sua palavra. E São Paulo completa na carta aos Efésios dizendo que nós somos regenerados pela palavra. São Pedro e São Paulo diz, e nós somos também regenerados pelo banho do Espírito Santo. Então, como é, Padre Sérgio, que eu me torno amigo de Nosso Senhor? Primeiro, o escolhendo como Ele nos escolheu. Está aqui no Evangelho, eu vos escolhi, então agora eu tenho que escolhê-lo. Depois, eu me torno amigo dele, não somente o escolhendo, mas eu me torno amigo dele obedecendo a Ele, obedecendo os seus mandamentos, para assim eu crescer na amizade com Ele e produzir frutos. E como é, Padre Sérgio, que eu, que já escolhi Nosso Senhor, eu que quero obedecer nosso Senhor, eu que quero crescer na amizade com Ele, o que é que eu devo fazer? Viver uma vida, meus irmãos e minhas irmãs, não é? No Espírito, uma vida de obediência à palavra dEle e uma vida também sacramental. Vivendo assim, vivendo no Espírito, a obediência à palavra dEle e vivendo uma vida todinha nos sacramentos, nós iremos, consequentemente, crescer na amizade com Ele e assim nos tornaremos mais e mais amigos dEle, íntimos dEle, e assim, meus irmãos e minhas irmãs, nós seremos neste mundo o quê? Um sinal da presença dEle. Como nós precisamos entender isso? Que nós estamos na igreja, não é para se sentir bem, simplesmente. Não estamos na igreja simplesmente para pedir isso ou aquilo. Claro que isso é consequência, mas nós estamos na igreja para estabelecer com Deus, com Nosso Senhor, cada vez mais esta amizade. Não é para outra coisa.
Outro dia uma pessoa me perguntou: padre, sabe o que o senhor reza? Eu disse: eu rezo para me unir a Deus. Ponto. Para me unir a Deus. E a pessoa retrucou então, não é? Ah, padre, não sou muito de rezar não, mas toda hora eu penso em Deus. Toda hora eu penso em Deus. Aí eu disse logo assim: mas não dá um tempinho nem para Ele? Assim, um tempinho só dele? Não dá nem um tempinho só para Ele? Não tem um tempinho para Ele? Para ir à missa, para fazer uma oração, não sei, para fazer para rezar um rosário, para meditar a palavra de Deus, para rezar um terço, que seja, para fazer uma novena. Não tem nenhum tempinho para isso. Não, padre, aí a pessoa diz aquela frase que é terrível, 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 terrível. Ah, padre, minha vida já é oração. Não é claro que os santos dizem, não é, que a oração é elevar a mente para Deus. Elevar a mente. Então, evidentemente que o tempo todo nós podemos estar sim no estado de oração. Por quê? Porque o tempo todo, no trabalho, nos afazeres, nós podemos elevar a nossa mente a Deus. E estaremos em estado sim de oração. Mas eu preciso parar para estar com meu amigo. Eu preciso parar para me unir ao meu amigo. Eu preciso parar para entrar em intimidade com o meu amigo, com o meu maior tesouro, com a minha maior riqueza, que é Deus. Porque eu preciso pedir a Ele graças, para crescer nessa amizade com Ele, para amá-lo, para obedecer os mandamentos dEle, para obedecer o seu Evangelho, para obedecer à igreja, para viver nos sacramentos. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos crescendo nessa amizade com Deus. Eu tenho ensinado aqui a vocês, e essa peste, de alguma maneira, essa peste, não é? Ela também nos faz refletir sobre isso, não é? Porque essa peste, entre outras coisas, não é? Ela também sinalizou para nós o quanto nós, mesmo nós que temos fé, mesmo nós que somos bons católicos, o quanto nós medimos a nossa vida somente no seu aspecto material. Não estou dizendo que o aspecto material não é importante, mas para nós que temos fé, não é o mais importante. Para nós que temos fé, não é? A nossa vida neste mundo, ela é sustentada por Deus. Por isso que as realidades, os dons espirituais, as virtudes espirituais, elas precedem a vida material, a vida natural, a vida humana, as virtudes humanas. Elas não só precedem, mas mas os dons celestiais são a fonte para que a gente possa viver neste mundo terreno, nesse mundo material, à luz de Deus, à luz dos dons espirituais, à luz dos dons celestiais. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, todos nós que estamos aqui, não é? Esses dias eu vi um padre amigo meu dando esse exemplo, eu vou trazer aqui também para nós, não é? Só que ele falou de uma outra maneira. Imaginemos que nós que estamos aqui agora nesta missa, não é? Se eu dissesse a vocês e a mim: olha, cada um de nós, sobretudo neste tempo, não é? Cada um de nós iria ganhar 10 mil reais, iríamos ter uma casa, digamos assim, melhor. Quem tem um carro iria ter um carro melhor, quem tem uma moto iria ter uma moto melhor, quem não tem uma casa, quem não tem um carro ou uma moto, iria ter uma casa, um carro e uma moto, e ainda ter muita saúde, Se eu prometesse isso a vocês e dissesse: mas a condição é que nós, 2 vezes por semana, façamos aqui na igreja, não é? Uma vigília de 6 da tarde até 6 da manhã. Sejamos sinceros, para que Deus opere em nós. Quem viria? Não, sejamos sinceros, eu já levantei minha mão.
Olha aí. Sabe por quê? Vejam. É porque todos nós, meus irmãos e minhas irmãs, temos essa grande tentação. Essa grande tentação e esse apego às coisas materiais. E sob muitos aspectos, a relação de muitos com Deus está restrita a essas coisas. Mas o que nosso Senhor quer, não é... E Ele sempre dá as graças que precisamos. Ele não deixa faltar absolutamente nada do que precisamos. Ele não deixa faltar nada que é útil à nossa salvação. Ele não deixa faltar. Não deixa. O que é útil à nossa salvação, Ele não deixa faltar. Talvez nós não tenhamos o carro, talvez nós não tenhamos a casa, não é? Mas, essencialmente, isso não são as coisas mais importantes da vida. Mas as graças de que precisamos, Ele nunca nos deixa faltar, não é? Porque o que Ele quer é justamente ser nosso amigo, não é? E Ele quer de nós uma amizade perfeita. E para nós, a amizade perfeita se chama caridade. Deus quer de nós uma amizade de caridade, um amor de caridade. Por quê, Padre Sérgio? Porque o amor perfeito, o amor de caridade é aquele amor que faz com que nós, que nos sentimos amados por Deus e amados gratuitamente, generosamente, porque da nossa parte não temos nenhum merecimento, nem nenhum mérito nosso, mas é pura graça de Deus, não é? E da nossa parte, nós também somos chamados a dar a Deus esse mesmo amor caritativo, esse mesmo amor que simplesmente quer estar com Deus. E para estar com Deus, para crescer nesse amor, não é? As condições de como estamos ou vivendo não podem ser um empecilho, não pode ser um obstáculo, como muitos colocam. Muitos colocam, às vezes, esse ou aquele obstáculo, ou esse ou aquele empecilho, ou toma a situação que está vivendo e coloca como empecilho, como obstáculo para amar nosso Senhor. Não. O que nosso Senhor quer de nós é um amor puramente caritativo. É um amor que o escolhe. É um amor que quer estar com Ele. É um amor que quer se unir a Ele. Porque Ele é a nossa riqueza. E é Ele que sustenta toda a nossa vida. E é Ele que nos dá todas as graças de que precisamos e que são úteis para a nossa redenção e que são úteis para a nossa salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos pedir a Nosso Senhor nesta Santa Missa, nesta Santa Celebração, que Ele nos dê, Ele mesmo, que sozinho não podemos, que Ele nos dê a graça de escolhê-lo, que Ele nos dê a graça de amá-lo sobre todas as coisas, que Ele nos dê a graça de amá-lo obedecendo os seus mandamentos, obedecendo o seu Evangelho, obedecendo o seu corpo, que é a Igreja. Que Ele nos dê a graça de crescer nessa amizade com Ele, nesse amor a Ele, vivendo dele mesmo, vivendo, portanto, para nós católicos, uma vida todinha posta nos sacramentos, porque os sacramentos nos dão, por excelência, mais do que todas as outras realidades da Igreja, nos dão a presença de Cristo, sobretudo a Santíssima Eucaristia, onde nós podemos ver, onde nós podemos tocar, onde nós podemos comungar Nosso Senhor vivo, ressuscitado e glorioso, corpo, sangue, alma e divindade presente
no mistério do seu corpo e do seu sangue. Então que esta Eucaristia faça com que o nosso coração tenha esse bom desejo de querer mais e mais ser amigo, ser amiga de nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Creio